Bem, vamos dar andamento aos nossos trabalhos, agora com a palestra da desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, a propósito da teoria da precisão da decisão judicial. A doutora Cláudia, além de ser desembargadora federal aqui pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é mestranda em Direito pela Universidade de Lisboa e já depositou a tese, já soube disso, então já concluiu os trabalhos, já está às vésperas da defesa, e graduada pela Faculdade de Direito de Curitiba. Passo a palavra, portanto, com muita satisfação, à desembargadora federal Cláudia Cristofani. Muito obrigada. Eu acho que eu vou falar em pé. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente a presença de todos aqui. Nós organizamos juntos esse curso e eu estou tendo o prazer de receber um amigo antigo, que nós nos conhecemos desde antes da faculdade, inclusive, e também receber a minha professora orientadora, a professora Paula, minha orientadora, e é muita alegria para nós organizar esse curso de análise econômica do direito. Eu reputo uma matéria bastante importante, uma maneira de ver o direito que a mim causou muita curiosidade. Durante o tempo que eu estudei, faz 2 anos e meio agora que eu estou estudando análise econômica, eu consegui fazer novamente assim um casamento antigo ficar interessante de novo. Porque há muitos anos eu trabalho com direito e já estava assim, talvez um pouco enfastiada de tanto processo, sempre a mesma coisa, já tinha mudado para várias áreas do direito. Eu lembro que foi para o eleitoral, foi uma experiência bastante diferente, daí vim para o tribunal. Mas uma maneira que eu achei de me reencontrar com as ciências jurídicas foi analisá-las sob o ponto de vista da economia. Então, eu vou tentar, na verdade, passar um pouco do que eu aprendi. E aqui eu não vou confessar que eu não trago nada pronto, definitivo, arrematado. É a visão de alguém que esteve estudando. E é um pouco difícil, porque eu não estou acostumada a falar em público. Vou trazer uma matéria que é diferente, que não tem, entre aspas, um mercado para o que eu estou apresentando ainda, mas eu estou falando na área da análise econômica da litigância. Eu acho que a economia tem muito a oferecer no que se refere à análise de como vencer os litígios, de como montar um sistema de enforcement. Desculpa usar uma palavra em inglês, mas eu não tenho muito tradução a essa palavra. Seria a aplicação do direito, ora a aplicação do direito, ora o aparato coativo do Estado, né? Então, vamos falar em enforcement, que seria a parte da aplicação do direito. Então, a análise econômica ela faz muito bem uma tarefa de analisar como é que o enforcement funciona de uma maneira ótima, causando menor custo administrativo, menor prejuízo às atividades lícitas e como as escolhas podem se tornar mais otimizadas. Então, a economia ela estuda a tomada de decisão em contexto de escassez, visando evitar o desperdício e maximizar utilidades. Nada mais é a economia do que isso. Você tem vários objetivos na tua vida e você não tem meios para atingi-los. Mesmo porque você não tem tempo. A escassez ela é bastante expressada pela falta de tempo que a gente tem. Eu tenho que tomar sempre opções, porque eu não tenho tempo de estudar direito e estudar engenharia. Eu tenho que optar entre estudar um ou outro, ou eu tenho que estudar um pouco mais de direito penal e um pouco menos de direito civil, e a vida é feita desses trade-offs ou dessas escolhas dilemáticas, e no processo nós também temos esses dilemas. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque os custos eles estão escondidos. Eu tenho, assim, pessoalmente, a impressão de que na nossa sociedade a gente não fala muito sobre custos. Quando vem uma pessoa fazendo propaganda política, ela faz promessas. Essas promessas têm custos. Elas deveriam ser veiculadas de uma forma diferente. Elas deveriam ser veiculadas, olha, eu quero banir o fumo, isso vai me custar X, ou eu quero implantar mais hospitais para
coibir os males do fumo, isso vai me custar Y, e trazer à sociedade a opção de discutir com maturidade as questões que todas elas envolvem escassez, né? Eu acho que, na nossa visão do direito, também está faltando analisar um pouco a questão dos custos, e eles são tão pervasivos e tão, assim, tão inconscientes que a gente, às vezes, até nem percebe que eles existem. Então, nesse sentido que eu preparei essa exposição, utilizando conceitos da economia que jogam luz sobre fatos chaves pouco explorados pelo direito, como, por exemplo, o custo da informação, a escassez, os custos em geral, os benefícios sociais. Para a economia, o litígio não é visto para resolver o problema de um particular que está atuando em juízo, mas sim analisa-se os efeitos sociais que isso está causando e os custos sociais. Sempre tem uma relação de custo-benefício envolvida. Esse trabalho ele é baseado numa obra, num artigo do Louis Kaplow, que ele é um professor de Harvard, e o nome é The Value of Accuracy in Adjudication. A gente está estudando, então, Accuracy in Adjudication, o quanto a adjudicação para a economia é a aplicação do direito, seja pelo fiscal da Receita Federal, pelo juiz ou pelo tribunal arbitral, né? Pelo tribunal judicial ou arbitral. Então, nós vamos ver o grau com que a jurisdição pode ser mais acurada ou mais precisa ou não, sabe? A precisão, ela gera custos, por isso que eu resolvi estudar esse tema. Então, eu vou fazer um pequeno recorte do problema para que a gente saiba onde a gente está, em que ponto que a gente está falando da estrutura do processo. A professora Paula começou a falar dos bens comuns ou baldios que eles tendem a sofrer exaustão ou tragédia ou congestionamento. Então, o serviço público judicial de solução de conflitos, ele também é caracterizado como um bem comum. Ele também é sujeito a que pessoas vão lá externalizar seus custos sobre ele. Então, o exemplo da professora Paula era, por exemplo, de um pasto, em que, sob o ponto de vista do agente econômico, deixar lá mais um animal ou mais uma ovelha, ele conseguiria captar para ele, pegar para ele o custo de alimentar essa ovelha por um ano. Então, se ele consegue vender uma ovelha no mercado por R$1.000 e o pasto teria que sair do bolso dele, custa 300, ele deixando a ovelha lá no pasto público, ele está externalizando R$300 para a sociedade, né? E com isso ele tem um aumento do lucro. Ele tem um lucro integral de R$1.000, ao invés de ter o lucro de 700, caso ele tivesse que fazer frente aos custos do pasto. Então, sob a ótica dele, é muito melhor ele deixar esses 300 para que a sociedade pague. Não deixe de acontecer um pouco isso no processo. As pessoas têm litígios, eu brigo com meu vizinho, e a solução desse litígio, muitas vezes, eu poderia bater na porta do meu vizinho ou do condomínio, vizinho, amigo, ou tentar discutir isso. Só que eu vou ter custos ao fazer isso, que são custos de transação. E pode isso não resolver a contento esse litígio. Então, eu acabo externalizando nos serviços públicos judiciais. Eu trago uma demanda em juízo, a qual eu não vou arcar integralmente com os custos, e o juiz vai resolver isso. Então, todo litígio envolve uma externalização para o julgador. E pode valer a pena, pode ser vantajoso para alguns agentes administrativos ir no judiciário mesmo sem ter razão. O fato é que ele é um bem comum que é sujeito a congestionamento e exaustão. Muita gente vai querer, talvez, litigar lá no Poder Judiciário. E como ele é um bem que está sujeito ao congestionamento, ele precisa de coordenação. O congestionamento, eu acho que ele reflete um colapso de coordenação. Ele precisa de uma coordenação para que você aceda a esse bem de uma maneira controlada. O direito de propriedade de um bem baldio costuma ser um elemento que produz coordenação nesse pasto. Por exemplo, se nós dividíssemos ele em diversos proprietários, cada um iria cuidar da sua parte e não haveria problema, talvez, de exaustão. Então, há uma proposta de uma coordenação para os serviços públicos judiciais.
não querendo ser taxativa, mas essa coordenação poderia se dar de dois modos: através de uma restrição seletiva do acesso ao judiciário, estabelecer custas mais altas, por exemplo, ou através da regulação do nível de atenção com que cada processo vai receber do juiz. Ou seja, o quanto de processo é devido, nós temos que dar o devido processo legal, né? O quanto de processo é devido para cada série de litígios. Se nós temos uma causa singela sujeita ao juizado especial, nós vamos dar o mesmo tanto de processo a essa causa singela do que nós iremos dar a um processo criminal com penas de reclusão superiores a 4 anos. Não, a gente concede mais atenção, a gente dá mais devido processo legal para um delito para um processo que tenha em causa um bem jurídico mais relevante. Na verdade, a regulação do nível de atenção ou o quanto de processo é devido em dada série de litígios, ele poderia se dar de duas maneiras. Em primeiro lugar, poderia ser resolvido apenas pontos controversos essenciais. O Richard Posner tem um artigo que ele fala, o título é O que os juízes maximizam. E uma das coisas que ele fala, a professora Paula até deu para a gente ler no mestrado, uma das coisas que ele comenta é que o processo judicial é um pacote fechado. A parte vai lá, ela quer receber um benefício previdenciário e ela sai de lá com um pacote de tarefas que o juiz vai fazer para ela, vai ouvir testemunhas dela, vai produzir documentos, vai acabar julgando não só aquele ponto litigioso, que é um tempo de serviço de 68 a 70, mas sim vai analisar todo o elenco de provas que ela tem de todo o tempo de serviço, analisar período básico de cálculo, fixar uma renda, enfim. É possível resolver o litígio com a apreciação apenas de pontos mais essenciais, dizer se uma cláusula contratual é ou não lícita, independentemente do que isso possa gerar em termos probatórios para a parte, ou, proposta minha, resolver a disputa com maior ou menor precisão, a depender da relevância do direito. Então, nós estamos aqui. Eu vou falar sobre esse item B apenas, tá? Isso é a discussão do grau de precisão da decisão judicial. Eu dividi a minha exposição em 3 capítulos. O primeiro fala do grau de precisão da decisão judicial e a assimetria informativa. O segundo, eu vou falar dos custos do litígio. E o terceiro, eu vou trazer um caso exemplo. Eu nunca expus essa matéria a ninguém oralmente. A única pessoa que eu conheço, acho que é a professora Paula. Então, na verdade, eu não tenho... Eu poderia, talvez, conseguir, com o tempo, arranjar uma forma mais agradável, interessante de transmitir a ideia, uma ideia complexa. Por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esses 3 pontos e reduzir bastante, estou resumindo bastante. Então, eu não sei se isso vai vir em desfavor da compreensão. Então, eu peço que vocês depois me interpelem no final, façam perguntas e me corrijam. Isso vai ser bom para mim. Eu agradeço muito qualquer comentário que tiverem a respeito da minha exposição. Então, eu vou entrar no item 1, que é falar sobre a precisão. O grau de precisão judicial é obtido através do fluxo de informações que vai para o juiz. A informação determina o nível de precisão da decisão judicial, porque o juiz precisa fazer uma descoberta de fatos e apreender o conteúdo da lei, correto? Quanto mais ele sabe dos fatos, quanto mais e melhores informações ele dispuser, mais precisa, mais acurada, mais exata, mais fidedigna ou justa será a decisão. E eu não estou agora aqui discutindo critérios de justiça, eu estou no nível da aplicação da lei. Então, maiores informações, maior a precisão e menor a margem do erro judicial. Então, um exemplo bastante claro é o exemplo do juiz que declara a paternidade de alguém ou condena penalmente alguém, baseado em prova testemunhal versus essa decisão feita através de um exame de DNA. Nós temos mais ou menos a base de que a decisão feita através de um exame de DNA vai ser mais precisa
do que aquela baseada em prova testemunhal. Então, você consegue precisão através da utilização de uma prova de melhor qualidade. Eu mencionei como exemplo esse Innocence Project, porque existe nos Estados Unidos uma faculdade de Nova York, de Cardozo University. Tem até um filme que retrata esse Innocence Project. É um projeto que, através de exames de DNA, ele revolve casos criminais do passado, e nos casos em que ainda há evidência arquivada, eles fazem o exame do DNA e se ressubmetem à autoria do delito de condenados, muitos deles na fila acho que todos, talvez, na fila do corredor da morte, eu não sei. Mas já até hoje, 329 casos foram revistos através do exame de DNA. Então, o surgimento pela tecnologia de uma prova mais fidedigna propicia com que erros judiciais sejam corrigidos ou evita erros judiciais. Esse Innocence Project, acho que o filme é O Condenado, uma coisa assim. Contudo, a gente sempre deseja muito mais precisão, porque, afinal de contas, a obtenção da verdade pelo juiz, ela é vinculada à noção de justiça, né? A gente deseja mais precisão, sim. Contudo, a precisão amplia os custos do processo. E, até um limite máximo, se formos atrás de precisão, vamos estar condenando o processo a uma busca infinita e demorada e mais custosa do que aquele direito que está em jogo na causa. Então, por isso que a gente precisa estudar qual que é o grau ótimo de precisão para cada decisão judicial. Existe o Paulo Canabarro, eu acho que ele gosta de citar o Borges nos artigos dele. Existe um artigo do Borges que fala de um mapa do tamanho da cidade. Então, às vezes, eu me lembro desse artigo, porque se você quiser fazer um processo absolutamente fidedigno, em que você exclua a culpabilidade, você vai ter que ouvir todas as pessoas da cidade onde aconteceu o crime, porque uma delas pode ter visto alguma coisa. E nós vamos nos afogar com um mapa que é do tamanho da cidade, mas que não tem utilidade alguma para o viajante, né? Então, é por isso que temos que regular o grau de precisão. O problema da informação no processo surge por quê? Porque o juiz é terceiro neutro ao litígio. Ele não conhece nada do litígio e, portanto, ele deve superar a assimetria informativa para julgar. Não há como o juiz julgar sem que ele receba provas sobre fatos e sobre o conteúdo da lei. E essa transmissão de fatos, ela é uma transmissão extremamente problemática, porque a informação é custosa e ela é extremamente problemática também. Então, o processo judicial, sob o ponto de vista da informação, ele exige a reunião, triagem e avaliação de informações mediante procedimento justo a orientar uma decisão num cenário de informação incompleta. E a lei processual, ela aloca o erro do processo, estabelece o que o juiz deve fazer com a incompletude da informação, atribuindo o ônus da prova a uma ou outra pessoa e garantindo mais ou menos precisão judicial. Considerando-se que mais informação implica em maiores custos, a legislação, ainda que implicitamente, ainda que nunca se tenha falado sobre isso nesses termos, ela estabelece o grau de precisão da decisão judicial segundo a relevância do valor em disputa. E eu agora vou parar um minutinho desses exemplos, vou me situar nos exemplos, para ver de que forma que a legislação faz isso. Ela estabelece variados ritos, alguns mais complexos e outros menos. Como eu disse, nos juizados especiais, o procedimento é mais informalizado, oralizado, as provas são menores. Em tese, não se admite prova pericial, mas sim um depoimento pericial, né? E ao passo em que, para um delito que envolve julgamento de pena capital, tipo, como é o exemplo que eles dão nos Estados Unidos, que o Kaplow dá, é um procedimento extremamente delongado, que garante bastante informação para as partes, é um procedimento extremamente caro, as partes podem produzir muitas provas e podem debater livremente sobre essas provas e sobre a lei.
A composição das cortes também garante mais precisão ou menos precisão a determinadas demandas com base na repercussão do direito que elas estão em causa. Por exemplo, na França, tem o Tribunal Grande, o Grande Tribunal, que já é um tribunal de primeira instância, composto por 3 juízes. Alguns casos são julgados por eles. Nós temos o Tribunal do Júri, temos juizados especiais, turmas recursais, e, conforme a estatura do direito, temos até o Supremo Tribunal Federal, que, dada a estatura do direito constitucional ser mais importante, uma corte muito relevante vai apreciar, em última análise, uma questão que passa por ali. A alocação do ônus da prova, ela também tem uma relação com a precisão judicial. Exigências documentais, é importante frisar, por exemplo, no direito de propriedade, é um direito considerado muito importante pelo ordenamento. Não é à toa que ele é importante, porque a economia também o considera um direito muito importante. A propriedade imobiliária, ela implica faz com que a economia seja próspera. Porque se digamos que eu tenha um terreno, se eu arar a terra, plantar a minha semente, cuidar da minha plantação de cereal, e no final o Estado não ajudar a mim a proteger o milho que eu consegui durante um longo período produzir, se eu não tiver esse direito de propriedade consolidado na minha mão, mas o enforcement do Estado em relação a esse direito, uma terceira pessoa pode chegar e roubar o meu milho e levar o meu milho embora. Sem a proteção do Estado, eu não vou produzir nada, eu vou viver como os índios viviam. É interessante que, numa economia planificada, onde tem a propriedade coletiva, o Estado se faria o oposto. Se eu, João, plantei repolhos, que é o exemplo do Guido Calabrese, né? Se eu, João, plantei repolhos e eu estou num regime de propriedade privada, eu posso impedir que o Pedro vá lá e roube meus repolhos, porque o Estado vai me ajudar a fazer aquilo. É importante para todo mundo, para a sociedade, que eu consiga plantar e colher. Contudo, numa economia planificada, de propriedade coletiva, vai acontecer o contrário. O Estado vai ajudar o Pedro a roubar os meus repolhos. A gente acha que é roubar, a pegar os meus repolhos. A gente acha que é roubar porque o direito de propriedade é entronizado lentamente na nossa cabeça quando a gente é pequeno. No começo, a criança não tem noção do que seja direito de propriedade. Ela nasce, ela acha que tudo é dela. E, com muito esforço, vai sendo entronizado, né, a noção de direito de propriedade, que, afinal de contas... Então, as exigências documentais, no que se refere à propriedade privada ou da propriedade imobiliária, elas são bastante recrudescidas. Vocês sabem que temos que fazer registro em notários, e a aparência da posse está ligada como um elemento externalizador da propriedade. Isso facilita os negócios. Temos que ter instrumentos seguros de definição de quem que é proprietário. O uso capião, digamos, ele consagra a propriedade na mão daquela pessoa que já há muito tempo está exercendo a posse, está interferindo naquele bem imóvel. Enfim, a lei tenta proteger da arbitrariedade, do erro, da tendência do julgador o direito de propriedade, ao estabelecer exigências documentais para esse direito. Ou seja, a lei quer que as decisões a respeito de direito de propriedade tenham maior precisão. O nível de precisão com que o direito opera, nesses casos, é maior. O afastamento de revelia, em alguns casos, como para a União, a rescisão de julgados também visa corrigir erros. E vejam vocês que, para você rescindir um julgado nocível, em que apenas direitos patrimoniais estão em litígio, nós temos um prazo muito menor do que aquele rescisão do crime, que é a revisão criminal, e que a qualquer momento, mesmo depois de cumprida a pena, o condenado tem o direito de reparar o status dignitatis dele e corrigir esse erro judiciário, porque o valor do interesse em disputa é bastante acentuado. Então, a lei quer gastar dinheiro, quer gastar, não se importa em que isso seja custoso para a sociedade. Então, falamos dos custos da lei, como ela estabelece o grau de precisão, e agora eu vou falar dos benefícios. A lei sabe que existem benefícios
que transcendem os benefícios individuais das partes a obter melhor justiça para o caso concreto. A lei ela promove a coordenação social e, por exemplo, os próprios exemplos que o professor Eugênio traz, os exemplos da responsabilidade civil. Se existir uma lei muito boa para estabelecer responsabilidades civis, a responsabilidade civil, indenizações, e ela for mal aplicada pelos tribunais, toda a coordenação social que a lei pretende estabelecer da vida social se perde na aplicação. E as pessoas percebem isso. Então, os benefícios sociais associados ao aumento do grau de precisão, dentre outros, são a possibilidade de coordenação social, a dissuasão de comportamentos ilícitos sem prejuízos de atividades ilícitas, a moldagem de comportamento, reduz a litigância de má-fé, porque o juiz consegue perceber melhor se a pessoa está de má-fé ou não. Enfim, tem uma série de benefícios aos quais eu não vou me alongar muito, porque não vai dar tempo mesmo. Então, eu estou fora do meu tempo já. Meu cronômetro aqui está... Então, assim, em regra, até um determinado limite, quanto mais prova, mais precisa é a decisão, muito embora existam limites. Existem provas que, se surgirem na dimensão processual, vão só atrapalhar. Em dado momento, mais informação não irá redundar num aumento marginal de precisão. A informação, ela é difícil de definir na economia, ela é muito importante. E a economia, há prêmios Nobel, há economistas ganhadores de prêmio Nobel que trataram de informação e que dizem que a economia era uma antes da informação ser tratada dessa maneira enfim, foi um divisor de águas nos estudos da economia. Ela, muitas vezes, é caracterizada como um bem público, como a professora Paula falou, por exemplo, a informação meteorológica, alguém produz e todo mundo pode se valer dessa informação sem que haja perdas para aquele que produz. Mas, por outro lado, ela também tem funções estratégicas e bastante importantes, e por isso ela é informação privada, muitas vezes ela é mantida em segredo. Tem um outro economista, que é o Hayek, que ele fala que o problema da informação é que ela está difusa na sociedade, e para um governante saber as preferências sociais e saber como tratar determinado problema, as escolhas coletivas elas têm esse problema da difusão em várias mentes, em vários setores, em vários grupos de interesse da informação. Ela é produzida com facilidade, nem sempre confiável, extremamente manipulável, é de fácil propagação, porém de difícil controle, e, não obstante, ela exerce crucial influência na tomada de decisão, determinando a qualidade da escolha. Uma decisão informada versus uma decisão inconsciente, a única coisa que vai, por mais que o tomador dessa decisão se debruce sobre o problema e pense muito, se ele não contar com a informação, ele não sabe como tratar melhor os bens escassos que ele tem, para que eles produzam melhor benefício individual e social. Então, a informação ela pode ser completa, como é o jogo de xadrez para a economia. A informação completa em que os dois jogadores sabem de antemão as regras do jogo e um pode visualizar todos os movimentos que o outro vai fazer no tabuleiro. E isso é um caso de informação completa, mas é um caso muito raro, porque o que nós temos na sociedade é informação incompleta. Esse Akerlof, ele fala, ele também é prêmio Nobel, ele fala da compra de um carro usado, em que o vendedor sabe o que ele fez de errado com o carro e o comprador não sabe. Então, é um caso de assimetria informativa. Acontece quando duas partes que estão negociando, ou duas partes numa relação qualquer, uma delas tem mais informação sobre a outra. É possível citar, por incrível que pareça, um exemplo em que o consumidor sabe menos sobre si mesmo do que as empresas. Há estudos na economia dizendo que as empresas, algumas empresas ou os algoritmos do Google sabem mais informações sobre os hábitos de consumo do que você próprio. Então, às vezes, é uma simetria informativa inversa, onde você deveria ter mais informação, mas é o outro que tem. Então, esse é o problema da simetria informativa que o juiz precisa enfrentar para poder julgar o litígio.
E ele vai fazer isso através da observação ou da revelação. A observação é quando uma parte tem que saber o que a outra fez para ela poder avisar o juiz. E nem sempre isso é possível. Se eu mando um pedreiro na minha casa fazer uma reforma, eu não sei se ele usou material de primeira qualidade ou se ele fez a ligação correta do encanamento. Eu tenho um problema de assimetria informativa em relação a um agente que eu contratei. Por isso que chama problema de agência. Eu sou o principal quando eu contrato algum agente, e esse problema de assimetria informativa faz com que o agente se prevaleça do principal e ele precise demandar, aquilo demanda custos de investigação. Então, o custo da informação está embutido na relação contratual. Do mesmo modo, a gente tem esse problema em relação aos mandatários, aos políticos que a gente elege. Nós seríamos os principais, eles seriam os nossos representantes, os nossos agentes, mas é muito custoso acompanhar a informação de tudo que está acontecendo, e esse é um dos problemas que acontecem. Por isso, o direito usa mecanismos de revelação, que sempre são custosos. Eu coloquei uns mecanismos de revelação muito mirabolantes aí do direito americano. Agentes encobertos, recompensa, delação premiada, interceptação telefônica. E todos esses mecanismos judiciais de revelação, eles lesam, sim, direitos fundamentais. Na verdade, não lesam, eles restringem. E todos os direitos fundamentais, eles são restritíveis mesmo. Mas eu atribuo a lesão desses direitos, ou a restrição desses direitos fundamentais, como custo. O custo da precisão também é o custo de você entrar, invadir a casa de alguém e chamá-lo como testemunha ou romper a privacidade dessa pessoa. E também para julgamento existem limites inerentes, sendo que a tecnologia pode tanto reduzir quanto ampliar esses custos. Hoje em dia tem a Deep Web, não é hoje em dia, sempre acho que teve, mas a Deep Web hoje em dia é recanto de criminalidade da parte de muitos grupos que não são atingidos, porque as informações não passam diretamente de mim para você, mas sim elas passam por todos os computadores da rede para chegarem ao destinatário final. É praticamente impossível de rastrear. Esses dias aí foi condenado, até eu tinha conversado já sobre isso com o Dr. João Pedro, foi condenado um grande mercador, um grande traficante da Deep Web. Ele abriu uma Amazon das drogas, o Silk Road, e ele ficou atuando durante os 2 anos. O rapaz é um físico, tem teses publicadas, ele tinha um futuro maravilhoso nas ciências, e ele era um estudioso da economia, das relações sociais, e, como tal, ele queria um mundo libertário, montou lá um Silk Road cheio de, assim, toneladas de drogas para vender. O FBI fez várias operações, ele ficou impermeável ao FBI durante muito tempo. Hoje em dia ele tem várias moções contra o FBI, porque parece que descobriram o servidor dele lá na Islândia através daquele NSA lá, que era aquele órgão do Snowden lá, sabe, que teve aquele caso. Então ele já está tentando macular a origem das provas. Não, tudo isso não passou. Está em andamento, ele foi condenado a pena de prisão perpétua. Daí tem moções lá, enfim, tem moções todas a favor dele ou contra. E o fato é que a Deep Web, realmente, nesse caso, está a tecnologia dificultando o acesso do juiz. Diz-se que a Deep Web é um território onde o juiz simplesmente não entra, né? Tudo pode acontecer lá e não entra. Conclusões, então, da seção 1 é que a verdade no processo pode ser obtida até certo ponto através de mais e melhores informações. A precisão está sujeita aos limites e custos. A noção do processo justo tem relação com as características da informação que eu mencionei, e a falta de precisão judicial é reconhecida pelos agentes e estrategicamente capitalizada, porque os agentes sabem que o juiz não vai saber de tudo que está acontecendo. Eu não sei quem que é o culpado de um divórcio, se eu tiver que julgar quem é o culpado da dissolução de uma sociedade matrimonial. É possível que venham para mim provas incompletas. Alguém pode saber disso, as pessoas vão antecipar isso e elas vão agir oportunisticamente. Bem, eu não vou conseguir terminar. Eu vou passar os custos do litígio, eu vou pular a parte dos custos do litígio e eu vou para a última parte, que seria um caso exemplo, tá?
Julgamento por amostragem. Então, eu estou tentando agora, nesses aí 10 minutinhos que me faltam, transmitir um exemplo de como que nós podemos fazer, brincar um pouco com a questão do nível de precisão judicial, para tentar mudar em alguma coisa o processo. Eu não sei se vai ser o caso de aplicar isso, ou se não vai ser o caso de aplicar isso. Isso é um brainstorming, a gente está soltando aqui uma ideia que já foi utilizada nos Estados Unidos e que está em discussão judicial lá. Então, o que a gente chega à conclusão? Que hoje em dia não tem mais como ficar usando o processo para litigar parte a parte, porque nós estamos numa economia de escala. Os litígios de massa, eles são decorrentes de relações de consumo que atingem milhares de consumidores ou milhares de pessoas numa economia de escala. E elas são muito semelhantes, essas relações. Se der um apagão no telefone, na operadora TIM, milhões de pessoas vão ser lesadas, e se cada uma dessas pessoas ingressar com ação judicial, o judiciário não tem mais como arcar com isso. Isso aí não é um instrumento o instrumento processual não está mais fazendo jus às relações de consumo normais. Tanto que eu cito aqui um exemplo, o Walmart Store, ela tem uma indenização por discriminação de empregadas mulheres, parece que as mulheres eram menos promovidas do que os homens. Houve já a vitória para uma mulher, então, em potencialmente 1,6 milhões de mulheres vão entrar com ação contra o Walmart nos próximos tempos na justiça americana. E o exemplo que eu vou explorar é o seguinte: existe cerca de 1 milhão de demandas envolvendo lesões à saúde de trabalhadores com amianto na década de 40 a 70. 1 milhão de processos estão em trâmite, ou estiveram em trâmites, mas eles estão entrando ainda na justiça americana. E como vai fazer com esses 1 milhão de litígios para apurar danos em cada processo, porque a pessoa tem diferentes lesões por amianto? O que o juiz federal Robert Parker fez? Ele tinha 5 mil processos perante ele, e ele resolveu selecionar 169 processos à amostra para fazer a estimativa de danos. Ele submeteu esses processos a julgamento pelo júri, só no que refere, depois de verificada a culpabilidade e anexo de causalidade, ele separou em etapas. Ele chegou uma hora que ele estava maduro para fixar danos. Ele submeteu esses 169 processos à amostra ao tribunal de júri, como deve ser na lei americana, e ele fez um julgamento que durou 133 dias com o júri montado. É super caro montar um júri. E ouviu centenas de testemunhas e peritos, foram processados milhares de documentos. Ao final desse longo júri, ele tratou estatisticamente essas amostras e chegou a 5 categorias, 5 escalas de danos com valor médio. Uma das quais daria resultado 0 de danos, sabe? Não teria nem a pessoa fumante. E ele chegou a essas categorias com base nada menos do que na opinião dos jurados. Aqueles discrimes jurídicos que os jurados consideraram relevantes, ele tratou estatisticamente. E, assim, com base nessas 5 categorias de amostra, ele julgou 5 mil processos. Ele enquadrou os 5 mil casos nessas categorias, conforme as deliberações do júri. E, ao final do processo, ele falou: se encerrar 169 casos for a conquista de todo esse esforço, então ocorreu um erro e não mais se repetirá. Então, com isso, ele revelou, digamos, que o sistema era inapropriado. Essa decisão foi modificada na Suprema Corte, mas a doutrina nunca abandonou essa ideia e outros casos sobrevieram. Por exemplo, tem um ato no Reino Unido que trata sobre incorporações imobiliárias, em que foi produzido um julgamento extremamente célere por amostragem, com prejuízo da precisão individual desses casos, para que se obtivesse um julgamento rápido, porque as empresas estavam falindo, que todas as questões eram discutidas em juízo e não acabavam mais.
Nós temos como exemplo essa lei estadual da Paraíba, que estabeleceu o valor fixo de 30, o FIR, para indenização por espera em fila bancária por usuário atendido em termos excedentes ao limite máximo de espera de 20 a 30 minutos, que daria 1.145,10 em julho de 2014. Então, nós estamos vendo que, com esse julgamento por amostragem, está sendo reduzida a precisão individual de cada caso. Porém, existe um acréscimo de precisão ou de outras vantagens do processo em outra ponta. Tá? Iniciando, aumenta a probabilidade da sanção, porque se tiver uma possibilidade de ser discutido um processo e a pessoa obter o valor devido em menos tempo, isso diminui o custo da parte de entrar em juízo e ela vai se sentir estimulada a punir, digamos, o fornecedor de serviços, se tratarmos de relação de consumo. Esse julgamento por amostragem, ele supõe a coleta de uma amostragem ampla e homogênea, com rigor estatístico, obediência estrita às variáveis judicialmente consideradas, fixação de danos médios em faixas, sendo que fatores individuais relevantes podem alterar esse valor do dano médio. Então, se uma pessoa ganhar mais ou tiver uma faixa etária maior, ou seja lá qual é o discriminante que o juiz considerar que deve entrar na conta, ele parte do dano médio e depois prossegue na avaliação mais precisa, mais acurada. Nesse caso, nós temos assim um descompasso entre a precisão individual e a precisão geral. Esses casos do amianto foram julgados com menos precisão individual, porém, a precisão geral aumentou. Por quê? Porque afastou erros pontuais de julgamento ou de instrução do processo, se um advogado perdeu o prazo, ou se o juiz estava com tendência, ou se a parte era demasiadamente pobre para apresentar uma evidência, isso tudo fica corrigido através da mensuração estatística do dano. A maior isonomia dos resultados judiciais, para que um não receba 5 e o outro 50. Maior rapidez, a menor custo. A informação, ela passa a ser a informação pública. Aquela informação do caso concreto, ela é disseminada e os demais, através da coordenação do juiz, né, ele age como um coordenador desse bem público e as outras pessoas podem usufruir disso. Valores de ameaça definidos possibilitam acordo. O valor de ameaça é aquele valor do direito que a lei, que as pessoas podem esperar que valha o direito delas. Num ambiente de instabilidade institucional como é o nosso, que você não sabe se o teu direito vale 5, 10 ou 20, você não faz acordo. Existem vários testes feitos em teorias dos jogos, dizendo que as pessoas tendem menos a entrar em cooperação quando não sabem o valor do direito delas. Se elas não sabem que é 5, eu quero 50, quantas vezes a gente não vê a pessoa com expectativas totalmente irrealistas dos direitos dela, não é? Então, estabelecer valores de ameaça é uma das vantagens que tem, isso promove acordos extrajudiciais. E, por último, eu vou falar 2 minutos nesse último requisito. Ele abre espaço para planejar ingresso de ações sublitigadas. Existem áreas do direito que recebem muito poucos litígios. Eu acho, assim, por exemplo, o direito concorrencial no Brasil está bastante subdesenvolvido. Ninguém entra com litígios por problemas de cartel na justiça, né, ou indenizações. É um problema extremamente sério, é uma lesão que prejudica os consumidores, prejudica a sociedade em geral, faz com que as coisas sejam mais caras, induz a inércia administrativa e terceiriza em cima do judiciário. A empresa que não tem concorrente, ela não vai tratar bem o consumidor e ela não vai pagar os direitos do consumidor no balcão. Ela vai querer ir no juiz, porque o concorrente dela também faz. A partir do momento que aparecesse alguém no mercado oferecendo um serviço à prova de litígios, talvez a clientela fosse para essa pessoa, mas num ambiente com pouca concorrência, ninguém tem estímulo para aparecer em sociedade, apresentar um serviço que responda pelo ciclo todo de consumo, inclusive resolva esses problemas de consumidor. Enfim, na verdade, o governo também tem culpa, porque como a gente tem muito tributo, é difícil entrar, a empresa não consegue entrar porque ela tem que pagar muito tributo e tem que cumprir obrigações acessórias para o governo.
isso é uma limitação de entrada, diminui a concorrência também, por isso que todas as farmácias são Unicei, pelo menos lá no Paraná, porque as pequenas não têm como cumprir esses requisitos. Mas, nos Estados Unidos, conta-se muito com a participação da sociedade no litígio. Então, no competition law, nas leis anticoncorrenciais, a sociedade entra, faz todo o serviço de cobrança cível, e o DOJ, lá, que é o Department of Justice, ele faz a persecução criminal. Então, é uma estrutura pública que acaba fazendo duas tarefas. Ele coordena a atividade da sociedade e faz a persecução criminal no que se refere a delitos de livre concorrência. Do mesmo modo, em relação um pouco até à corrupção. Porque qualquer pessoa do povo pode entrar para postular problemas de cartel. Então, se há um cartel de água mineral e a água mineral está sendo cobrada 50 centavos a mais da minha pessoa, eu não tenho estímulo, incentivo para entrar com uma ação para pedir 50 centavos para a empresa. Então, eles usam ações class action, que muitas pessoas entram, multiplicam os danos por 3, aí vai abrir um mercado, uma pessoa interessada em investigar empresas, para que elas não cometam práticas anticoncorrenciais. Essa fiscalização da sociedade é muito importante, há pessoas com interesse de trazer isso em juízo. Então, a gente está lotado de ações no judiciário, não são ações necessariamente inteligentes. Elas podem ser muito boas para as partes privadas, mas nem sempre elas trazem benefícios sociais, e não há muito espaço para planejar a litigância contra a corrupção, contra a competition law, porque já está lotado de ações. Um dia, talvez, a gente consiga. Porque, se todo mundo entra, o que acontece com a empresa? É a questão do compliance, né, que o professor Egon estava falando. Eles têm um regime que é carrots and sticks. Isso já nem faz parte da apresentação, eu estou me alongando. Então, carrots seriam os benefícios, seriam as cenouras, e sticks seriam os castigos. É uma pessoa que está trabalhando numa empresa e que, se ela se engajar numa prática anticoncorrencial, se ela combinar preço com o concorrente, olha, vamos fechar o mercado e a gente vai cobrar 50 centavos a mais na água mineral. Se acontecer isso, essa pessoa não ganha bônus, ela perde os bônus dentro da empresa, porque a comissão de compliance vai fiscalizar todas as ações dos funcionários, ela deixa de ganhar bônus, ela pode ser demitida, ela tem sanções reputacionais de grande envergadura, a empresa vai responder essas ações oriundas do enforcement privado e pagar indenizações muito grandes, sem falar na persecução penal. Então, todo o sistema econômico funciona, o sistema de litígio funciona de uma maneira mais orgânica, sem contar sempre com o Estado, sem contar sempre com a jurisdição penal, que é uma jurisdição extremamente dificultosa pelo ônus da prova ser alto e pela questão estrutural. Então, enfim, é uma questão de pensar no conjunto inteiro. Eu entraria só com essa parte da questão da precisão da jurisdição, que pode ser regulada. Cada vez que o juiz determina uma prova, ele está ordenando uma despesa pública, porque, na verdade, o poder público que paga essa despesa. Então, isso é bom saber, porque isso vai orientar a aplicação da lei e vai orientar a elaboração de nova legislação. Então, era isso que eu queria só jogar a luz da economia sobre o processo judicial. Deu? Temos agora tem que ser intervalo, né? Podemos fazer um intervalo, podemos colocar para debate também, porque nós temos um tempo ainda a ser conversado. Por favor. Esse é seu. Não, esse é seu. Bom, antes de mais, gostaria de dar os parabéns à senhora desembargadora Cláudia Cristofani, porque parabéns pelo seu trabalho. Eu, de facto, aprendi a olhar para as questões, portanto, dos problemas com que os senhores magistrados se defrontam
pelos olhos da senhora desembargadora Cláudia, e devo dizer que foi um gosto trabalhar com ela. Uma pessoa, enfim, que perante um assunto que era novo, mas com toda a coragem, emergiu no assunto, com todas as suas angústias, soube superar essas angústias e, portanto, enfim, tenho muito orgulho em ter acompanhado o seu percurso. E queria dizer o seguinte, parece-me que esta explicação, esta exposição da doutora Cláudia, um bom exemplo de uma aplicação concreta da análise económica do direito. Portanto, aquilo que, no fundo, me propus fazer, portanto, ao longo desta semana, é explicar um bocadinho transversalmente o que é a análise económica do direito. Aqui temos um bom caso de aplicação, olhar para um tema particular e, portanto, vê-lo sobre outras lentes. É colocar, portanto, questionamentos de outra forma que nós, juristas, tradicionalmente não é a nossa formação, não contempla olhar para as coisas desse modo. E, por outro lado, trata-se de uma questão, de um assunto de grande complexidade, não é? Portanto, vimos aqui toda uma série, portanto, de matizes que a questão pode suscitar. Só há algo, enfim, muito pontualmente, que talvez discorde da Cláudia, que tem a ver, portanto, com o facto de a propriedade implicar, portanto, ser, antes de mais, ser uma construção social. Não sei até que ponto não há algo de profundamente ontológico na ideia de propriedade. É algo que a criança de mais tenra idade, uma das coisas primeiras que diz é meu. E talvez seja isso que explique a falência das experiências coletivistas, porque são contrárias à natureza humana. Portanto, porque, de facto, a construção que nós conhecemos do direito de propriedade é evidente, portanto, que é uma elaboração social, enfim, uma depuração social, mas na sua essência talvez tenha a ver com a natureza humana. É a minha família, aquilo que é meu, antes de mais, portanto, é qualquer coisa, portanto, de inato. Eu não escrevi isso nunca. Não escreveu. Pronto. Então está bem. Tinha que defender, né? Certo. E por último dizer que de facto eu acho que coloca as coisas na perspectiva correta, mais uma vez, que é assim, nós juristas procuramos uma ideia de justiça, procuramos compreender essa ideia de justiça e aplicar o direito em função dela, mas ela será sempre incompleta se não levar em conta estas consequências práticas, não é? Portanto, estes aspectos dos custos que falou, que por vezes aparecem e podem aparecer muito, muito crus, muito rudes, podem não se coordenar com uma retórica de princípios e de valores muito etérea e talvez, enfim, muito politicamente correta, mas é uma realidade e, portanto, uma ideia de justiça que não complete também uma análise desse tipo é necessariamente incompleta. Pronto, era isso. Muito obrigada. Um dos custos é que um litígio demorar mais ou exigir mais atenção num ambiente em que há rivalidade de uso vai implicar no decréscimo de atenção para o próximo processo. Então, na verdade, quando se fala em custos, são custos suportados pela sociedade em geral e não apenas os custos tributários, oriundos da atividade tributária. São custos, eu vou atender a um e vou desatender a outro. Esse é um custo de oportunidade, eu deixar de atender outra pessoa. Eu vou atender mais precisão judicial e eu vou desatender o direito de privacidade de alguém, porque eu vou ter que ir até a casa dele, mandar ele vir falar, ou eu vou grampear o telefone dele. Então, sempre vai haver um custo. E a sociedade ela precisa decidir o tempo todo em base de custos. Então, na questão americana, é fácil ver nos Estados Unidos que entre a liberdade e mais segurança, há uma linha em que muitas vezes você abre mão de liberdade em favor de mais segurança, né? No nosso caso aqui, essa linha seria mais precisão no processo para que sejam litigadas todas as matérias,
moralidade administrativa, segurança pública, todos os direitos constitucionais e menos liberdades, que seria a liberdade individual e privacidade, mas não só desse indivíduo que vai perder a privacidade ou a liberdade. Os direitos individuais também são vistos de forma coletiva, porque eu não quero que o meu vizinho perca a liberdade, porque amanhã eu posso estar na mesma situação e também perdê-la. Então, é o quanto a sociedade está disposta a abrir mão de uma liberdade para todos, para orientar a decisão judicial que vai fazer o enforcement de outros direitos. E é o custo de oportunidade que você tem. Você tem a oportunidade de respeitar mais a privacidade ou menos. Né, professora? Tá. Muito bem. Mais algum questionamento? Mais alguma observação? Mais uma vez agradeço a todos. Nós vou fazer uma oferta aqui para a Cláudia. Muito obrigada. Da imagem, tá? Sim. E vamos fazer um pequeno intervalo, um coffee break, e nós voltamos em seguida com a exposição do Dr. Anderson. Obrigada. Daqui para mim. Obrigada.